Alô galera, eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips. Eu vou trazer dicas de apostas dos jogos desta terça-feira, tá bom? E a gente tem Copa do Brasil, nós vamos abrir aqui na tela então. Tá aí ó, Copa do Brasil, primeira partida que a gente vai ver, Bragantino e Souza, pessoal. Bragantino e Souza, Bragantino, um time da primeira divisão, né? Lutando contra o Souza, e foi 1-1 a primeira partida, né? Essa foi a surpresa. O Bragantino só empatou diante do Souza aí fora de casa no primeiro jogo aí dessa fase aí da Copa do Brasil. Precisa da vitória jogando em casa. Bragantino, um time, né, muito melhor no papel, jogando em casa, precisa vencer. Tanto que tá pagando muito pouco, né? 1,14, por isso que não dá nem pra gente colocar o Bragantino nessa aposta. A gente vai buscar outras opções que a gente sempre costuma fazer, né? No jogo de ida, o Bragantino jogou com um jogador a mais ainda desde o primeiro tempo, tá bom? O Souza tinha um expulso, o Bragantino controlou o jogo, mas não conseguiu ampliar o placar e ainda tomou esse empate com um jogador a menos, né? No fim do jogo. O Souza disputa a Série D do Campeonato Brasileiro, tá bom? A Série D, ou seja, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, diante do Bragantino, aí, que é um time que já está estabelecido na primeira divisão. Bom, dessa vez a gente espera o Bragantino focado, conseguir a vitória e avançar aí na Copa do Brasil, tá bom? Se bobear aí, pode acabar sendo desclassificado. Então a gente vai procurar o half-time barra full-time do Bragantino. Olha aqui, ó, pagando 1,57, tá bom? 1,57 esse half-time barra full-time. Lembrando, o Bragantino precisa ganhar o primeiro tempo, chegar no intervalo ganhando e terminar o jogo vencendo a partida. Então, intervalo barra final do jogo é o HT barra FT, nossa primeira dica, tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhada no handicap asiático. Eu acho que vai estar pagando muito pouco também. O -1 para o Bragantino está pagando muito pouco, né, gente? E aí o -1,5, o -2 não vale a pena. Então, half-time barra full-time, o Bragantino já tem que entrar ligado nesse jogo e ganhar o primeiro tempo. Vamos para outra partida, tem Vasco da Gama e Fortaleza, tá bom? Vasco da Gama e Fortaleza, vamos dar uma olhada aqui, você vê que não tem muito favoritismo. O Vasco em casa, 2,20, não tem muito favoritismo. É o jogo de volta também, foi 0-0, aqui a gente vê foi 0-0 a primeira partida, então praticamente a mesma situação do Bragantino, né? Esse jogo aí completamente em aberto, aí quem vai passar, se é o Vasco ou Fortaleza. A diferença desse jogo pro primeiro é que o Vasco e o Fortaleza são times de níveis parecidos, times de mesmo nível aí, e dificilmente vai ficar sem gols aí de novo, como foi esse 0-0, né? Porque caso alguém marque o gol, o outro time vai ter que partir para cima e vai se abrir, então a gente tem a chance de mais gols na partida se sair um gol no primeiro tempo. Então, por causa disso, a gente vai no número de gols aqui, tá bom? Número de gols acima de 1,75, tá bom, gente? É entre o 1,5 e o 2, então ou você escreve 1,5, 2, ou é 1,75, tá bom? Isso quer dizer o quê? Que precisa ter 3 gols na partida para a gente ganhar essa aposta completa, tá bom? Precisa ter 3 gols. Se tiver 2 gols, a gente ganha metade da aposta, ainda assim, que é a parte do 1,5, a gente ganha e a parte do 2 é devolvida. Então, essa é a dica aí para Vasco e Fortaleza. E daí eu vou trazer uma dica para vocês aqui na tela, pessoal, só aqui as imagens da partida e a nossa análise, porque ainda não abriram esses jogos nos sites de apostas, tá? Vai abrir mais em cima da hora aí na terça-feira, eu tô gravando na segunda-feira, ainda não abriram esses jogos, tá bom? A gente tem o Campeonato Paulista de Futebol Feminino começando, tá bom? Então ainda não abriu. Primeira rodada do Paulista Feminino é o estadual mais forte, mais disputado do Brasil do futebol feminino, tá bom? Então a gente tem Corinthians e Taubaté, tá? O Corinthians é o melhor time do Brasil aí, praticamente, que vai enfrentar em casa o Taubaté, que é um time da segunda divisão no futebol feminino, tá? No Brasileirão, o Taubaté tá na segunda divisão. Então o Corinthians costuma rodar um pouco as suas jogadoras, costuma colocar umas reservas nos jogos do Paulista, tá? Não vai com força total. Mas com o elenco forte, tanto no banco como titular, o Corinthians é muito favorito, mesmo entrando misto, tá bom? Mesmo entrando com o time misto. Então,
a gente vai em duas dicas aqui, que ainda não abriram, mas vocês vão ver. A primeira é o intervalo barra final do jogo, o half time barra full time. Então, Corinthians HT barra FT, tá bom? O Corinthians precisa ganhar o primeiro tempo e precisa ganhar o jogo completo. O Corinthians é muito mais time e deve vencer com facilidade desde o primeiro tempo. Essa é a análise dos nossos especialistas, tá bom? Quem quiser odds um pouco maiores, vamos também de handicap para o Corinthians no primeiro tempo. Então, handicap para o Corinthians halftime, -1. Isso significa que o Corinthians precisa ganhar o primeiro tempo com 2 gols de diferença, tá bom? Então, precisa chegar no intervalo 2-0, 3-1, pelo menos alguma coisa assim. Caso o Corinthians vire ganhando, mas só de um gol, você não vai perder essa aposta, ela é devolvida, então não está assim tão arriscado, porque a gente acha que o Corinthians já sai ganhando desde o começo, tá bom? E a gente vai para outro jogo do Campeonato Paulista de Futebol Feminino, que é São José contra Bragantino. São José contra Bragantino é mais um confronto envolvendo um time da segunda divisão do Brasileirão Feminino com um time da primeira, né? Então o São José está na segunda divisão, o Bragantino está na primeira divisão. O São José é um dos times mais tradicionais do futebol feminino. Pois é, no futebol feminino o São José é muito forte, tá bom? Revelou vários jogadores importantes que brilharam na seleção brasileira, tá? O São José revelou muitas jogadoras. Hoje, a realidade não é a mesma, né? O time é tradicional, mas não está conseguindo manter aí 100% desse investimento e o time vem caindo comparando com outros que surgiram aí no futebol feminino, no Rio de Janeiro e em São Paulo também. O time tá na segunda divisão do futebol feminino brasileiro, brigando para voltar aí para a série principal, tá bom? O Bragantino se consolidou como um time forte de primeira divisão no feminino também. Tá fazendo um excelente campeonato nacional. Se a primeira fase terminasse hoje, estaria entre os 8 primeiros que se classificam e avançam para os playoffs, tá bom? Então, mesmo como visitante jogando fora de casa, o Bragantino é favorito para ganhar, tá? Tem jogadoras melhores do que o São José no papel e elas podem decidir os jogos. Então, a primeira entrada é vitória do Bragantino, tá bom? A gente não sabe como que vai abrir essas odds, mas como o Bragantino vem como visitante, vai ser aí provavelmente umas odds interessantes. Então, dica, vitória do Bragantino. E eu vou deixar a segunda dica, se abrir muito baixo essas odds, vocês podem tentar o handicap -1 para o Bragantino também, tá bom? É mais arriscado porque o Bragantino precisa ganhar por 2 gols de diferença. Mas, se ganhar por 1 gol, a gente também não perde, o site devolve a nossa aposta. E agora a gente vai para o voleibol, pois é, Liga das Nações, mas agora é o voleibol masculino. Pois é, a gente falou bastante da Liga das Nações na semana passada e agora a Liga das Nações do voleibol masculino. A gente tem aí jogo no Rio de Janeiro ainda, Maracanãzinho, Brasil e Cuba, né? Aqui estamos invertidos, Cuba e Brasil, mas o jogo é no Maracanãzinho e a torcida está do lado do Brasil, tá bom? É a primeira semana de jogos entre o voleibol masculino na Liga das Nações, tá bom? Da mesma forma que foi na semana passada no voleibol feminino, agora na Liga das Nações masculina, a sede local é aqui no Rio de Janeiro. Então o Brasil joga em casa aqui com todo esse apoio da torcida, tá bom? Vai ser a reestreia do técnico Bernardinho no comando do voleibol masculino, tá bom? O Bernardinho está de volta, ele entrou no lugar do Renan, que entregou o cargo depois do pré-olímpico, tá? A expectativa é uma partida difícil, porque Cuba ainda busca uma vaga para as Olimpíadas pelo ranking. Então, a Liga das Nações é uma dessas chances para os times que ainda não ganharam sua vaga no pré-olímpico. Ou seja, Cuba vai vir com força total e motivação para ganhar pontos, ganhar jogos e ir bem nessa Liga das Nações e conseguir chegar nas Olimpíadas de Paris. O Brasil já tem a vaga para as Olimpíadas de Paris, então serve mais como um treinamento, entrosamento para o time brasileiro, tá bom? Mas, obviamente, também não vai querer decepcionar a torcida aqui em pleno Maracanãzinho. Então as odds mostram o Brasil com muito favoritismo. Olha aqui, tá pagando 1.126, ou seja, 1.12, muito baixo para a gente apostar. Então a gente vai numa entrada de muitos pontos na partida, tá bom? Vamos ver a melhor linha que a gente tem. A menor linha, na verdade, é acima de 139,5, tá bom? Acima de 139,5 já é uma linha suficiente aí, ó, pagando 1,43, pessoal.
Não arrisquem muito. Se no site que você aposta a linha de pontos é alta, por exemplo, 140, 170, é muito arriscado, tá bom? A gente sugere que você vá aí no máximo até 145, tá bom? Então aqui tem uma linha de 143,5 que também é razoável. Então até 145,5 a gente recomenda essa entrada, tá bom? Depois disso já começa a ficar ruim, já começa a ficar arriscado. Então vamos nessa dica aqui, acima de 139,5 para essa partida, tá bom? Isso é contando os pontos dos dois times. Então vamos dar um exemplo que no primeiro set foi 25-22. Você soma aí, dá 47 pontos. Você vai somando aí os 3 sets, ou 4 sets se tiver, e vai ter bastante pontos, tá bom? Essa, então, é a dica acima de 139,5 e você pode arriscar até 145,5. Depois disso, é muito arriscado. A outra partida também na mesma sede, no Rio de Janeiro, é Argentina e Japão, pessoal. Argentina e Japão, outro jogo do voleibol masculino aqui no Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada, então? Olha, o Japão cresceu muito de produção nos últimos anos, tá? O time do masculino está melhorando, surgindo grandes jogadores aí, é um dos bons times aí do voleibol masculino. Já garantiu sua vaga para as Olimpíadas de Paris do Japão e usa também essa Liga das Nações para preparar o time para as Olimpíadas. A Argentina também tem um bom time, é atual medalhista de bronze, né, nas últimas Olimpíadas, inclusive venceu o Brasil nessa disputa do bronze, né? Mas ainda não tem vaga para as Olimpíadas, então a cada jogo da Liga das Nações é uma decisão para a Argentina e para quem ainda não tem a sua vaga, tá bom? No papel, o Japão é um melhor time, mas como a gente vem falando, a Argentina está jogando pro tudo ou nada nessa Liga das Nações, querendo se classificar para as Olimpíadas, deve vir com o time completo, o time principal. Por isso, o que a gente acredita é que vai ser um jogo com mais de 3 sets, tá bom? Então a gente vai em acima de 3 sets e meio, normalmente está aqui embaixo. Vamos procurar aqui, acima de 3, aqui ó, total acima de 3 sets e meio, pagando 1,43, ótimas odds também para você fazer uma dupla ou apostar simples, tá bom? Essa aposta acima de 3 sets e meio, a gente ganha, se tiver 4 sets, a gente já vence. Então se for 3-1 para algum time, a gente já ganha, tá bom? 3-1 ou 3-2, só não pode ser 3-0 para ninguém. Tá? Então, se dois times fizerem os sets aí, já ficar 1-1 ou 2-1, a gente já ganhou essa aposta, não importa como termina a partida, tá bom? Vamos dar uma olhada como que tá a aposta para o Japão vencer. Tá pagando 1,48, tá bom? No Japão para ganhar. A gente acha que o Japão deve ganhar, mas explicamos, é uma aposta arriscada aqui. Eu vou deixar como segunda opção vitória do Japão, avisando, sinalizando vocês. Gente, a Argentina vai vir com muito mais motivação jogando por vida ou morte. Mas o Japão é melhor time, tá bom? A gente só não sabe se vai entrar o time completo, se vai fazer uma rotação aí o técnico. Então, fica essa dica 1,48 se você quiser ir na vitória do Japão. E aí a gente vem para a última dica de hoje, que é tênis, né? Partida de tênis no ATP de Genebra, tá bom? A gente tem o Sebastián Baez contra o Roberto Carballes Baena, tá? O Sebastián Baez da Argentina contra o espanhol Roberto Carballes Baena. Bom, vamos lá. Qual que é a situação dessa partida? O Baez é um tenista argentino que está na 19ª posição do ranking mundial. Então, é o 19º do mundo, tá bom? O Carballes Baena é um espanhol que está no número 62 do ranking. Então é o número 19 contra o número 62 jogando na Suíça, tá bom? Os dois tenistas têm como sua quadra favorita o piso, o Saibro, que é a quadra desse torneio aqui na Suíça, em Genebra. Então eles estão jogando aonde eles gostam, na quadra de Saibro. Os dois também ganharam seus jogos na primeira rodada por 2-0, ou seja, passaram bem aqui para essa fase. A expectativa é de uma partida difícil entre os dois tenistas, tá bom? Mas os nossos especialistas acreditam Sebastián Baez como favorito e o melhor jogador. A dica está aqui, 1,50, ou seja, bom pagamento aqui para a vitória do Baez, do argentino. Essa é a nossa dica. Então, vitória Sebastián Baez, tá? O argentino vem numa melhor forma, vencendo adversários importantes, né? Recentemente ele venceu o Holger Rune, né? Na semana passada em Roma, que é o número 12 do mundo. Então ele ganhou aí de um tenista que está melhor que ele no ranking
que está vindo aí com toda essa motivação e toda essa força total. No último confronto entre esses dois jogadores, o Baez e o Baena, que foi no Saibro ano passado, foi um torneio na Áustria, que tem condições muito parecidas de clima aí com esse ATP de Genebra, tá bom? O Baez, o argentino, ganhou por 2-0. Então a gente acredita que ele vai vencer novamente essa partida. Então fica como a nossa última dica, vitória do Baez, tá bom, pessoal? Lembrando vocês também que a gente volta a semana inteira com dicas para vocês e também para seguir a gente lá no YouTube, @BetBoxTV, o canal do YouTube. Você vê as dicas e vê também todos os outros programas do nosso canal, tá? E outras redes sociais também é sempre @BetBoxTV. Tem TikTok, tá LinkedIn, Facebook e tem o Instagram, que também tem posts, stories todos os dias para vocês acompanharem tudo o que acontece no mundo das apostas. Combinado? Amanhã eu volto com mais dicas. Até lá!